Fala galera, aqui quem fala é o professor Luiz Nascimento e no vídeo de hoje eu vou lhe contar as principais características do primeiro reinado, esse período que é tão importante na história do Brasil, que marca a consolidação da independência. Durante essa videoaula você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre o primeiro reinado para tirar aquele 10 na prova. Ah, não se esquece, hein? Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha muito esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga que precisa saber sobre o primeiro reinado. O primeiro reinado ele é marcado ali, o seu início em 1822, mais precisamente em 7 de setembro, com o grito de independência ou morte de Dom Pedro I. Então, começa um novo período na história do Brasil, um marco. Apesar de não ter durado muito, de 1822 até 1831 nós temos 9 anos, foi um período muito conturbado e que foi muito importante para que o Brasil continuasse sendo Brasil, para que o Brasil se tornasse independente de fato. Talvez se acontecesse de outra maneira, tivesse tido outros rumos. Então o primeiro reinado, apesar de curto, é muito importante. Tem muita coisa para a gente explorar. Vamos para a tela? Olha só. Primeira característica que você precisa saber sobre o primeiro reinado é a expulsão das tropas portuguesas. Dom Pedro I, ele declarou independência ou morte, mas nem por isso os portugueses que aqui estavam queriam que essa independência se consolidasse. Logo, era um grupo que era oposto a essa independência. Então, a primeira tarefa de Dom Pedro I vai ser expulsar as tropas portuguesas daqui. Pelo fato do Brasil não ter um exército ainda, ele vai ter que contratar um exército composto por estrangeiros, mas vai, de fato, conseguir. A maior dificuldade dele vai ser lá em Salvador, onde tinha um número muito grande de tropas portuguesas, mas ele vai conseguir, de fato, expulsar o pessoal de lá. Inclusive, até hoje, o dia 2 de julho, é marcado como uma data comemorativa lá em Salvador, lá na Bahia, como um dia da independência, onde a independência foi consolidada, justamente ligada a essa expulsão das tropas portuguesas. Outra característica é a Assembleia Constituinte. A nação havia surgido, o Brasil agora era independente, então não podia mais utilizar as regras, as leis portuguesas. Precisava de quê? De uma Carta de Leis, também conhecida como Constituição. E onde se faz a Constituição? Em uma Assembleia Constituinte. Então, Dom Pedro I vai convocar essa Assembleia, composta por 90 deputados, em que todos eles faziam parte da elite. E esses 90 deputados eles vão ter 2 princípios básicos nessa Assembleia. Voto censitário e a limitação dos poderes do imperador. Como? Por meio da subordinação do Poder Executivo ao Poder Legislativo. O Poder Executivo seria exercido pelo imperador. Então, esses eram os princípios básicos da Constituição que eles estavam tentando implementar. Essa Constituição ela ficou conhecida como Constituição da Mandioca, porque como o voto era censitário nessa proposta, nesse projeto de Constituição, o voto era censitário, era medido por quantidade de mandioca que as pessoas tinham, porque o que é que isso indicava? Indicava o número de escravizados, porque a mandioca era o alimento básico dos escravizados. Então, se eu tenho muita mandioca, significa que eu tenho um número grande de escravizados, e ter escravizados indicava renda. Mas essa Constituição ela não foi aprovada, esse projeto não foi aprovado. Por quê? Justamente pela limitação dos poderes imperiais. Quando Dom Pedro I ficou sabendo o que é que estava rolando nessa Constituição, nesse projeto, ele foi lá e mandou fechar a Assembleia. Esse episódio ficou conhecido como Noite da Agonia. Ele pegou o seu exército particular e mandou que eles fossem fechar a Assembleia. E aí, o Brasil ficou sem Constituição? Não. Dom Pedro I pensou na melhor forma de resolver isso aí. Ele vai convocar 10 pessoas de sua confiança, seus aliados, e vai formar o Conselho de Estado. Esse Conselho de Estado vai ficar responsável pela formulação da nova Constituição, a Constituição Imperial de 1824. É claro que você já se ligou aí. Se ele vai convocar pessoas para formularem uma Constituição, e essas pessoas são aliadas dele, próximos a ele, vão ser pessoas que vão colocar uma Constituição em que dê plenos poderes para ele. E a principal característica desses plenos poderes, a principal característica da Constituição Imperial de 1824 é o poder moderador. A Constituição ela vai ter 4 poderes. Exatamente, não 3, 4. Geralmente a gente vê Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas aí o Conselho de Estado, ao formular a Constituição, vai colocar o poder moderador. Esse poder moderador, seu nome já diz tudo, moderava
os demais poderes. O poder moderador garantia ao imperador, por exemplo, dissolver a Assembleia Legislativa. O poder moderador garantia a ele poder nomear presidentes de província, nomear os juízes. Então ele tinha poder sobre tudo. E aí o mais inteligente disso aí é que ele conseguiu constitucionalizar a ideia de poder absoluto. Porque quando a gente estuda o iluminismo, a gente vê que a ideia de ter uma Constituição é poder limitar os poderes, não haver excesso de poder. Mas ele conseguiu pegar a Constituição e colocou o poder moderador. Caso alguém reclamasse, ele diria o quê? Está na Constituição, é o meu direito, eu posso fazer isso. Então não poderiam dizer que era um governo absoluto, ele era um tirano, porque ele conseguiu constitucionalizar essa ideia de poder absoluto. Isso é muito importante. Você nunca vai ver alguém falando sobre o primeiro reinado e não falar do poder moderador. Poder moderador, inclusive, que vai do primeiro reinado e também está lá no segundo. Mas isso é papo para outro vídeo. E vejam só, outra característica muito importante, a Confederação do Equador, que vai ser uma revolta, que vai começar lá em Pernambuco, mas vai ter a adesão de Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Alagoas, Sergipe. E que revolta foi essa, professor? Olha só, esse autoritarismo de Dom Pedro I, obviamente, gerou insatisfação, não somente na elite, mas no povo também, na população de renda mais baixa. E geralmente é essa população que faz as revoltas, que se move para mudar as coisas, mesmo que seja reprimida com violência no final. E aí a Confederação do Equador vai ser liderada por Cipriano Barata e Frei Caneca. E esses dois eles vão liderar esse movimento com o objetivo de acabar com o tráfico negreiro e também acabar com as forças monárquicas nessa região, com o objetivo, inclusive, de formar um novo país com essas províncias que formavam a Confederação do Equador. Preciso nem dizer que esse movimento foi reprimido com bastante violência. Em torno de 15 revoltosos foram condenados e executados, e o Frei Caneca, o principal líder dessa revolta, ele foi fuzilado. Mas isso já mostra a insatisfação que se tinha com esse autoritarismo de Dom Pedro I. Deixa eu lhe contar outra característica, a Guerra da Cisplatina. Essa aí vai ser ainda pior. A região da Cisplatina ela tinha sido anexada ao Brasil por Dom João VI, em 1821. E aí, o povo lá, os estancieiros, né, os fazendeiros, a elite lá da Cisplatina, não queria mais fazer parte do Brasil porque estava competindo, estava havendo concorrência com a província do Rio Grande do Sul. Então eles começam a querer a sua saída, a saída da província da Cisplatina do Brasil. E Dom Pedro I não quer deixar isso acontecer. Então inicia outra guerra, sendo que o Brasil não tinha dinheiro. Então o Brasil precisa pedir dinheiro emprestado. Pede dinheiro emprestado e ainda perde a guerra. Então, somando esses dois fatores, além de gerar ainda mais dívidas, que desde o começo, desde seu surgimento, o Brasil gera dívidas, além de gerar mais dívidas, ainda perdeu o território. E isso vai deixar a elite muito enfurecida, muito insatisfeita. Estava arrumando justamente para uma impopularidade muito grande. Outra característica é a crise sucessória do trono português. Lá em Portugal, Dom João VI morre, e quem deveria assumir? Dom Pedro I. Mas pressionado, ele decide abdicar do trono. Mesmo abdicando do trono, ele coloca a sua filha Maria da Glória para ser a sucessora, sendo que ela tem apenas 7 anos. E por conta disso, deve haver alguém para reger o governo português até que ela atinja a maioridade. A pessoa escolhida para isso foi Dom Miguel, o irmão de Dom Pedro I. Mas ao invés de somente reger, ele se proclamou imperador. Dom Pedro I não gostou dessa situação, e o que foi que ele fez? Iniciou outra guerra. Mais uma vez, dinheiro emprestado e gerando insatisfação. Os brasileiros aqui pensaram, poxa, por que ele está se envolvendo numa guerra lá em Portugal, a antiga metrópole, coisa que a gente não quer mais nem conversa, a gente não quer voltar a ser colônia de Portugal jamais. Então isso gerava uma insatisfação muito grande. E toda essa insatisfação, toda essa impopularidade de Dom Pedro I vai ser explicitada aqui na Noite das Garrafadas. Dom Pedro I, sabendo de toda a sua impopularidade, toda essa questão, toda essa tensão, ele vai lá a Ouro Preto e decide tentar amenizar a situação e tudo mais, sendo que ao chegar lá, ele é recebido com extrema hostilidade. Por quê? Porque pouco tempo antes, o jornalista que mais criticava o governo de Dom Pedro I havia sido assassinado por aliados do imperador. Então ele chega lá em Ouro Preto e é recebido com faixas negras de luto. Ele teve uma recepção muito hostil.
Na volta para o Rio de Janeiro, os aliados de Dom Pedro I decidem fazer o quê? Recebê-lo, mas para mostrar, recebê-lo de boa forma para mostrar que ele ainda é respeitado, que ele ainda tem a sua autoridade, ainda há pessoas que querem que ele continue no poder. Sendo que quem era contrário a Dom Pedro I, quando fica sabendo disso aí, também vai lá. E aí tem a briga, né? A briga de rua mesmo entre brasileiros e apoiadores de Dom Pedro I, que sua maioria eram portugueses. E esse episódio ficou conhecido como Noite das Garrafadas, porque os brasileiros foram armados de paus e garrafas. E aí Dom Pedro I é recepcionado com toda essa bagunça aí. Então, gente, somando tudo isso aí, claro, culmina no final do primeiro reinado, que é a abdicação de Dom Pedro I. Dom Pedro I, tendo tudo isso aí, decide fazer o quê? Abdica do trono e volta para Portugal. Ao voltar para Portugal, ele deixa o seu filho Pedro de Alcântara com apenas 5 anos aqui no Brasil, para que ele possa governar quando atinge a maioridade dos 18 anos. E aí se inicia o chamado período regencial. Mas isso é história para outro vídeo. Não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha muito esse vídeo para compartilharmos esse conhecimento incrível. Até o próximo vídeo, valeu!